Pois bem, meu amigo, voltando aqui ao nosso vídeo, a pergunta é: quem é o Irã? Quem é o Irã? Será que Israel deveria ter atacado o Irã? Eu vou dizer para você, foi o maior erro que Israel fez foi atacar o Irã. Por quê, irmão Jorge? A minha barba aqui, ela parece até que eu não tenho dente, né? Eu tenho que aparar. Vou ver por quê? E nós vamos saber quem é o Irã para Deus. Qual o significado dele? Aqui está a resposta. Isaías, abra sua Bíblia, no capítulo 44, no versículo 28. Primeiro vamos ler o 28, tá bem? Diz assim: falando-se do próprio Deus, assim diz o Senhor, no versículo 24: teu Redentor e que te formou desde o ventre, né? Eu sou o Senhor que faço todas as coisas que pretendo, os céus e espraio a terra por mim mesmo, né? Versículo 28, voltando 28. Quem diz de Ciro é meu pastor. Grava. Deus fala de Ciro, é meu pastor e cumprirá tudo que me apraz, tudo que me faz bem. Dizendo também a Jerusalém, se edificada, e ao templo fundaste. Quem é o Irã? Aí você diz aí, Deus está falando de Ciro, irmão Jorge. Quem é Ciro? É o governante da Pérsia. Viu? É o governante da Pérsia, dita por Isaías. Quase 200 anos antes disso acontecer, foi falar dessas palavras. Ciro será o responsável pela construção do templo de Deus. Olha aí, olha como é forte. Ciro é responsável pela formação do templo de Deus. Ciro é responsável para ser usado como instrumento de Deus do jeito que Deus quer. Do jeito que Deus quer. Ciro é importante. Ciro é a Pérsia. Então, a Pérsia hoje é o Estado do Irã, a República Iraniana, né? Então, meu Deus, é mesmo? Sim. O Irã, ele é um povo especial para Deus, os iranianos. O governo iraniano tem um poder, tem uma necessidade de nós entendermos que eles são especiais para Deus. Exatamente. Pode criticar, mas conheça a história. Israel deve muito ao Irã. Israel deve ao seu Deus, Adonai. Mas Israel deve ao Irã porque Adonai usou justamente a Pérsia para tirar Israel do poder, do controle da Babilônia. Eles estavam lá na Babilônia, prisioneiros, cativos, também pela vontade de Deus. Estavam lá, prisioneiros de Babilônia. Já havia 70 anos, 70 anos, e 70 anos de cativeiro, e o Império Babilônico vinha crescendo, há 70 anos. Então Deus levanta Ciro, e Ciro vem para libertar
o povo de Israel do poder de Babilônia. E ele ataca numa noite só e derruba a Babilônia. Ainda estava escrito na parede pela mão de Deus. Mene, mene, tekel, passim. Está assim na nossa tradução em português. Naquele dia, Beltesazar, o terceiro regente, acho que era o segundo regente do Império Babilônico, caiu. Foi um golpe só. Foi num dia, na hora, no mês, no ano, marcado aquele dia. Eles secaram as águas que protegia Babilônia, invadiram, os portões foram abertos e eles dominaram a capital do Império Babilônico e depois removeram o governo naquele momento e instalaram o Império Persa. O Império Persa. Depois Ciro foi informado a ele, e Ciro, com benevolência pelo povo judeu, decretou o retorno para todos os judeus à sua terra de natal. Olha o tamanho da importância de Ciro. Vamos trocar o nome. A Pérsia. Né? Então, ou seja, em outras palavras, Deus deu a Pérsia uma chave, um poder. Qual é o poder, irmão? Poder de libertar Israel. Poder de derrubar o maior inimigo da humanidade, Babilônia. O poder de dar a Israel de volta os utensílios sagrados do templo que o rei de Babilônia roubou e levá-lo de volta à Terra Santa e deu a ordem e recursos para construir o templo de Deus conforme as profecias. Porque Deus diz, a Pérsia só faz aquilo que me agrada, aquilo que me apraz. Embora a palavra seja Ciro, mas se refere a Pérsia, né? Lá em Babilônia, Deus não fala em Ciro, fala em Pérsia, né? A Pérsia. Ciro é o governante da Pérsia. Que quem diz de Ciro é meu pastor e cumprirá tudo o que me apraz. Por que meu pastor? Porque vai cuidar das ovelhas do Eterno. Bem? Dizendo também a Jerusalém, ser edificada, e ao templo funda-te. Então, esse é o poder de Ciro. Esse é o poder da Pérsia. Ele é um estratagema de Deus, uma estratégia de Deus para o momento certo usar. E aí vocês vão notar uma coisa. Eu posso dizer que por essa palavra que a Pérsia ela é invencível. Invencível. Eu até fechei a palavra de Deus aqui. Pois é. Isaías 44 diz umas palavras que são também chaves para a nossa análise aqui. No versículo 24, 25. Que desfaço, 25, que desfaço os sinais dos inventores e mentiras. Que desfaço os sinais dos inventores de mentira, enlouquecendo os adivinhos, que faço tornar atrás os sábios e transtorno a ciência deles. Né? Isso aqui é Deus falando de sabedoria, de inteligência, de conhecimento. Deus, ele mexe com a mente dos cientistas que confiam no seu conhecimento, nas suas informações, na sua tecnologia. Contra Ciro isso não funciona. Não funciona. Sou eu quem confirma a palavra do seu servo e cumpre o conselho dos seus mensageiros. Quem diz a Jerusalém, tu serás habitada,
e as cidades de Judá serão reedificadas, e eu levantarei as suas ruínas. Deus fala isso antes de levantar Ciro. Deus fala isso, que Jerusalém estaria numa ruína, e Ciro viria para ajudar, para reconstruir, para restaurar. Ciro é o pastor do Senhor, de Adonai, para reajuntar, veja, para reajuntar o povo de Israel. Eita, meu Deus do céu, irmão Jorge, mas é forte, né? Tem o capítulo 42 também aqui, né? E diz assim: eis aqui o meu servo, a quem sustento o meu eleito, em quem se compraz a minha alma. Pus o meu espírito sobre ele, juízo produzirá entre os gentios, né? Aqui fala também da Síria nessas palavras, tá certo? Meus amados irmãos, Israel não deveria ter lutado contra um povo que muito ajudou eles, viu? Um povo que tem uma história com o passado de Israel. Israel hoje se alega assim, nós somos um povo de 3.000 anos, mas a Síria, o Irã é milenar também. O Irã é um povo que obedece a Abraão, que obedece aos ensinos de Ismael, seu ancestral. Ismael e a Síria é a mesma coisa. Ismael e a Pérsia é a mesma coisa. Ismael, ele não é o filho escolhido do projeto divino de Deus como é Israel, mas Ismael é o primogênito de Deus. É o primeiro filho, é o primeiro a ser circuncidado. É Ismael. E ele é o pai da nação da Pérsia. Eita, meu Deus, é forte, viu? A Pérsia não é qualquer povo, não. A Pérsia é um povo escolhido, projeto de Deus. Foi muito usado para salvar Israel das mãos de Babilônia. Então, Israel deveria ter respeito ao mundo persa, viu? Deveria ter chamado para conversar, fazer paz. Mas não, o Estado de Israel tem compromisso não com a verdade, mas com o Império Britânico, o Império Anglo-Saxônico, os Estados Unidos da América. E também com a Alemanha, com a França, todos juntos. Se você botar todo mundo junto e sacudir, sabe o que vai sair de dentro? O Império Romano. É isso que a Europa representa, o Império Romano. Israel está comprometido com eles. Eles estão comprometidos com Israel. Eles criaram uma ONU para trazer paz para o mundo, mas deixaram Israel cometer crimes e não fizeram nada. E invalidaram a ONU. Então é o Império Romano, irmão. E o Império Romano tem inveja da Pérsia. O Império Romano tem inveja da Pérsia. Sabe por quê, irmãos? Porque lá na Pérsia não se pratica as promiscuidade que se pratica dentro do Império Romano. Porque o Império Persa é um império religioso. É um império que adora a Deus, que obedece a Deus. Lá a família é valorizado. Pai, mãe, filhos e filhas. Eles têm hábitos estranhos para a nossa cultura, mas eles são bons, religiosos, obedientes à palavra de Deus. Exatamente. É um regime difícil de você introduzir lá vícios que tem nas outras, abre aspas, democracias mundiais. O Brasil é uma democracia, mas está cheio de pulgas e carrapatos, viciados em drogas, vendedores de drogas, prostituição absurda.
E na Síria e na Pérsia isso não acontece. Digo eu, que o regime é totalmente voltado para a religião. Eles têm um dia sagrado para orar. Uma das marcas dos muçulmanos da Pérsia, sabe qual é, irmãos? Não praticam idolatria. Na Pérsia não se pratica idolatria. É cultural, não tem, lá não entra idolatria, não tem deuses para se adorar, não. Lá só tem um Deus invisível, único. Eu não conheço muito a cultura do Alcorão, que é o livro sagrado dos muçulmanos, mas pelo tudo que eu vi e ouvi, pesquisei um pouco, é voltado à adoração de Deus. Aí, lá fala Deus, Alá, porque a gente fala Deus em português. Mas se você for falar Deus em hebraico, é Elohim. Então a palavra Deus português é outro Deus, já que o nome verdadeiro para a palavra Deus seria Elohim. Os judeus adoram Elohim, nós adoramos Deus. Então é diferente? Não, é a tradução. Elohim, traduzindo para o nosso português, é o mesmo que Deus. E Alá é o mesmo que Deus. Alá não é um outro Deus, é o mesmo Deus. E as três religiões são monoteístas, que adoram um único Deus. Cristãos, muçulmanos e os judeus, os hebreus, né? O que eu quero dizer com isso, irmãos? Um povo que não pratica idolatria. Você não vai ter idolatria lá. É um povo respeitado pelo próprio Deus. Olha, eu estava prestando atenção, a guerra, foram muitas vezes que Israel tentou atacar o Irã, provocar, trazer ele para a guerra. E ele aguentou 600 dias vendo seus irmãos palestinos ser destroçados pelos israelitas, pelo povo de Israel, segurando o coração, não poder entrar e ali provocar um grande conflito. E Israel acusá-lo de, olha, ele está me atacando. Agora, por que ele não entrou antes nessa guerra? Ele faz a vontade de Deus, o Irã. Queira ou não queira, faz a vontade de Deus. Irmãos, ele é chamado de meu pastor pelo próprio Deus. Isaías 40, que eu acabei de ler aqui com você. Meu pastor faz tudo o que me apraz. E eles se seguraram nesses 600 dias de terror que Israel comete naquela região, que é censurado aqui no nosso Brasil. Olha, eu quero que você espalhe para todos os irmãos, né, essa mensagem, que o Irã não é o bicho mau, o bicho malvado. O Irã é um povo altamente religioso, mais que o cristianismo, viu? É bonito demais, é um povo muito abençoado. Lá dentro tem sinagogas de judeus, judeus que milenarmente moram lá, séculos e séculos moram naquela região, são respeitados. Israel respeita, os iranianos respeitam os judeus ali. Qual é os judeus que eles não gostam? Os sionistas, os fabricantes de uma nova modernidade. E o sionista não confia em Deus. O sionista confia em Trump. Entraram numa guerra confiando em Trump, não no Deus vivo, no Deus que pode salvar, né? Tá certo? Meu Deus do céu. Irmãos, tem aqui esse texto. De Isaías ainda, 42, falando de Ciro. Né? No versículo 6, diz assim:
eu, o Senhor, te chamei em justiça, e te tomarei pela mão, e te guardarei, e te darei por conserto do povo para a luz dos gentios. Viu? Para abrir os olhos dos cegos, para tirar da prisão os presos e do castro os que jazem em trevas. É uma palavra referente a Ciro. Também é referente ao Messias, ao Machias, profecia de Isaías ao Machias. Mas como Ciro é um persa, então há um vínculo aqui de Deus com a Pérsia. A Pérsia, ela vem como um instrumento de Deus. E Deus pega eles pela mão. Porque eles são Ismael. Eles são Ismael. E Deus pega eles pelas mãos. E te guardarei, te protegerei. Estarei... Meu Deus do céu, a Pérsia tem a proteção de Adonai. Eu vi o Khamenei, Ayatollah Khamenei, um grande líder religioso, homem de oração, homem que confia em Deus, espera em Deus. Ele sempre falou palavras desagradáveis contra o Estado sionista de Israel. Não é o Estado, não é o Israel, não é o povo de Israel. É o Estado sionista de Israel, não é a mesma coisa. Porque esse Estado, aqui para o nosso Ocidente, que não pouco se fala, mas aqui para o nosso Ocidente, é que esse Estado ele é uma criação da ONU. O Estado sionista é uma criação do Império Romano fragmentado em a Grã-Bretanha, aos Estados Unidos, a França, a Alemanha. Embora foi um brasileiro que fez o anúncio lá, mas quem estava ali, né, mantendo, sustentando esse Estado, eram esses países. E eles criaram esse Estado fictício. Eu falo fictício porque ele tem 80 anos, completou 80 anos. E eles turbinaram esse Estado com arma, para eles mesmos se defender contra os palestinos que já moravam lá. Eles com muita violência expulsaram aqueles palestinos de lá, expurgaram. Essas informações não é espalhada no Ocidente. Então a gente pensa que aquele Estado de Israel nasceu assim, foi uma maravilha. Não. Eles chegaram lá com agressividade, com violência contra os ancestrais dos palestinos. É a razão da ambiguidade, dessa desavença, dessa crítica, dessa resistência palestina a um povo que vem de fora matando-os para tomar conta do lugar na bala. E essa guerra de 600 dias, se você prestar atenção para a notícia, ela configurou exatamente isso, o grau de violência. Agora é interessante, eu, irmão Jorge, visito os canais dos jornais lá de Israel. E um dos jornais chamado Haaretz, lá tem uns críticos que critica a maneira, a mão de ferro de Natanael, como ele tem tratado os palestinos. Viu? Veja bem a situação, até eles lá criticam. E aquele povo ali que está naquela cidade, covardemente assistiu o genocídio dos palestinos e não foram para a rua para protestar, não, mas ficaram no silêncio. Aceitaram, são cúmplices. Tudo bem que eles queriam os hostages, os reféns de volta. A guerra revelou que os palestinos, quando pegaram aquelas pessoas para ser reféns, eles queriam de volta muitos reféns que Israel tinha aprisionado nas suas prisões. Era quase que milhares, foram centenas deles soltos. Israel soltou. Israel não soltou porque queria soltar, não. Já tinha plano de matar eles todinhos. Soltava 1.000 para matar 2.000. Já chega a 52.000 mortos naquela região.
mulheres, crianças morrendo de fome. Israel bloqueou um lado e o outro, prisionou naquilo que a gente chama de gueto para morrer de fome, para se comerem de fome. E o mundo todo ficou assistindo e ninguém falava nada. É o povo de Deus. O povo de Deus é melhor. O povo de Deus é misericordioso, é bondoso, é como segue a Deus. Mas não, eles fizeram essa tortura, né? Tanto fizeram isso com a Palestina, como fizeram com a Jordânia. Na Jordânia também puseram terror. Meus irmãos, é isso mesmo, né? Então essa palavra de Deus está mostrando para vocês, o mundo inteiro assistia. Completou 600 dias de guerra, ou mais de 600 dias de guerra, e o mundo não fazia nada. Todas as nações cobravam, mas o Império Romano fragmentado não deixava tocar o dedo em Israel, porque Israel estava sendo um instrumento para eles para fazer aquela violência. Amém? Mas eles queriam o Irã, porque o Irã é dono de uma grande jazida de riquezas naturais. Eles queriam ter controle do Irã. O Irã para eles cheirava uma ameaça. Por que o Irã cheirava uma ameaça? Porque o Irã não é um país idólatra. O Irã não é um país qualquer, um país religioso, um país que ama e serve a Deus. Aí foram provocar o Irã. E agora? Bom, você acabou de ver Isaías falando, hein? Deus segura Ciro com a sua mão. Eita, meu irmão, se você for lutar contra um povo que Deus segura pela mão, olha lá o que vai acontecer. Você vai lutar contra o próprio Deus. É isso mesmo, né? Eu poderia falar muito mais aqui, mas acho que isso aqui é o suficiente. Eu quero lembrar para você uma coisa que você tem que entender. O Irã esteve em guerra contra o Iraque. E quem patrocinou essa guerra ali foi os Estados Unidos, dando munições, incentivando para derrubar o regime. Foram 8 anos de guerra. 1 milhão de iranianos morreram. Mas eles venceram o Iraque. Eles venceram o Iraque e expulsaram ele de lá. É uma nação forte, resiliente. E um povo que sabe que é guerra. Sabe lutar, sabe se defender. Olha aí, 8 anos de guerra. Iraque, uma nação poderosa, grande. E por fim, o presidente Saddam Hussein, que era o fantoche dos americanos, os próprios americanos o enforcaram. O iraniano nem sujou sua mão. Os próprios amigos se voltaram contra os amigos e enforcaram o Saddam Hussein. E quem estava naquela batalha ali também junto, né, contra o Iraque, foi Israel. Israel tem culpa naquela guerra, naquele conflito. E foi esse governador, Benjamin Netanyahu, que até abriu a sua boca para dizer pro iraniano que vai enforcar ele como enforcou o iraquiano Saddam Hussein, né? Então aí agora, o que vai acontecer, irmão Jorge? Vamos observar. Porque essa guerra aí é uma guerra de Deus. Não é uma guerra de... Aí é uma guerra de Deus. Porque o povo que está ali, que se denomina Israel, se levantou contra um povo que também é de Deus, que é descendente de Ismael. Então Ismael contra um povo que se denomina Israel, né? Eu falo assim, por que você fala assim, homem? Porque a maioria do povo de Israel não está lá. Está nas Américas, está nas Europas, na Europa, estão espalhados. Nenhum deles voltou para lá. Por que o povo de Israel que está fora não volta para lá? E outra, a maioria dos que estão fora não concorda com o que aquilo lá está fazendo. Eles até dizem que o Estado de Israel não os representa. E lá dentro tem também judeus, dentro do Estado de Israel,
que eles não concordam com aquela guerra. Né? Eles não concordam, eles são maltratados, pisados, cuspidos, são perseguidos pelo Estado de Israel. Nós estamos falando de um regime que é altamente agressivo contra a sua própria raça. Um regime da direita extrema, viu? Que mente muito para produzir, para fazer o que está fazendo. Mas vamos ver o que vai acontecer, né? É uma guerra que nós temos, por um lado, um povo que confia em Adonai, que é o Irã, e temos um povo que deveria obedecer a Adonai, que é Israel. Um primogênito e o outro primogênito por ter sido escolhido por Deus, né? Por ter sido formado por Deus. É uma coisa interessante, né? Eu me lembrei aqui também, que eu não posso deixar de lembrar, que Ismael, os antepassados dos muçulmanos, os antepassados dos persas, Ismael, quando ele foi abandonado, deixado, foi viver com sua mãe levou ele, um rapaz já bem grande, né? Devia ter uns 20 anos, saiu com a sua mãe. Aí acabou a água. Ela deixou o moço debaixo de uma árvore e foi para longe para não ver ele morrer. E ela não queria ver Ismael morrer. Ismael foi abandonado para morrer. Porque não tinha mais água, não tinha mais pão, tinha como voltar para trás. Então Deus apareceu, falou com Agar, e Deus disse a ela assim, olha, que ele veio porque o rapaz Ismael pediu ajuda a Deus, e Deus ouviu Ismael. Ismael adorava a Deus porque Abraão lhe ensinou a adorar a Deus. Ismael era circuncidado, ele tinha uma aliança com Deus. Deus o salvou porque Ismael pertencia a Deus. Ele se tornou pai de 12 tribos, né? 12 nações. Ele tem promessa. Deus tem promessa na vida dos ismaelitas. Os Estados Unidos perdeu a guerra com o Iêmen. Iêmen derrotou os americanos. Povozinho qualquer. São ismaelitas, irmão. São ismaelitas, né? Amém, meus irmãos, viu? Essa guerra aí mostra que parece que através do Irã, Deus está se levantando no mundo. E é através do Irã que Deus vai construir o templo, verdadeiramente o templo do Deus vivo. Assim como ele fez. Ele vai tirar o Israel de uma Babilônia que ele está ainda prisioneiro. Viu? Olha, imagine o governo de Israel, o Estado de Israel, patrocina aqui movimentos antibíblicos dentro do seu território. Idolatria pura. Impura, na verdade, né? Amém? Que Deus abençoe. Espero que tenha. Eu sei que eu vou ouvir algumas críticas. Fale o que quiser, mas isso aqui não muda. Vai lá ler a profecia do rei de Babilônia, da estátua. A cabeça é Babilônia. E embaixo da cabeça é os Medo-Persa. Tá certo? É os Medo-Persa. E Deus destrói, o reino de Deus, ele destrói as pernas, os pés da estátua. Mas a parte dos Medo-Persa é de prata, né? É a parte mais forte, né? Israel está querendo lutar contra aquele que te salvou. Vamos ver o que vai acontecer, né? Deus abençoe, Deus proteja cada um de nós. Estamos esperando o nosso Messias, nosso Senhor Jesus, que vai resolver tudo. E quem sabe Deus está até usando o Irã para resolver isso, né? Amém? Obrigado.